Estou morrendo, confessou o milionário. Mas o que a empregada fez em seguida mudou tudo. A chuva batia implacável contra as janelas do consultório médico, criando um ritmo melancólico que ecoava o estado de espírito de Eduardo Santos. Sentado na poltrona de couro, ele observava o Dr. Henrique Almeida revirar os exames pela terceira vez, como se pudesse fazer os números mudarem através da força de vontade. Eduardo, precisamos conversar seriamente, disse o cardiologista, retirando os óculos e esfregando os olhos cansados. Eles eram amigos há mais de 20 anos, desde os tempos de faculdade, o que tornava aquele momento ainda mais difícil. Já sei o que vai me dizer, Henrique. Não precisa ter pena de mim. Eduardo cruzou os braços, sua postura rígida refletindo anos de comando empresarial. Mesmo aos 45 anos, mantinha o porte imponente que o fez construir um império no setor da construção civil. Não é pena, é realidade médica. Henrique se inclinou para a frente, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Sua cardiomiopatia dilatada progrediu muito além do que esperávamos. O coração está funcionando a apenas 25% da capacidade normal. Eduardo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquelas palavras. Lá fora, São Paulo continuava sua rotina frenética, alheio ao drama que se desenrolava no 10º andar daquele prédio na região da Paulista. Quanto tempo? A pergunta saiu mais como um sussurro. Com o tratamento adequado, transplante, talvez 2 anos. Sem tratamento. Henrique hesitou. 6 meses, talvez menos. O silêncio se instalou no consultório, quebrado apenas pelo som da chuva. Eduardo pensou em Helena, sua esposa, que havia partido há 3 anos em um acidente de carro. Talvez fosse hora de se reunir com ela. Não quero tratamento, declarou, levantando-se da cadeira. Eduardo, você não pode estar falando sério. Existem opções, podemos... Não. A voz do empresário era firme, final. Não quero que ninguém saiba disso. Nem meus filhos, nem meus sócios. Ninguém. Mas, Eduardo... Ninguém, Henrique. É meu último pedido como seu amigo. 3 semanas depois, Eduardo caminhava pelos corredores vazios de sua mansão no Morumbi. A casa, com seus 800 metros quadrados, parecia um mausoléu desde que Helena morreu. Ele havia dispensado quase todos os funcionários, mantendo apenas o jardineiro e a cozinheira, que vinha apenas 2 vezes por semana. O som da campainha o tirou de seus pensamentos sombrios. Pela janela, viu uma mulher de aproximadamente 30 anos parada no portão, segurando uma pasta de documentos. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, roupas modestas, mas impecavelmente limpas. Devia ser a nova candidata à empregada doméstica que a agência havia enviado. Eduardo abriu o portão eletrônico e a observou subir a longa entrada de paralelepípedos. Ela caminhava com determinação, mas ele notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Nervosismo ou necessidade. Ele não sabia dizer. Bom dia, Sr. Santos. Sou Maria Clara Silva, disse ela, estendendo a mão com um sorriso genuíno que pegou Eduardo desprevenido. Vim para a entrevista da vaga de empregada doméstica. Entre. Eduardo correspondeu o cumprimento brevemente, notando que, apesar do aperto de mão firme, suas mãos eram ásperas, de quem não era estranha ao trabalho pesado. Eles se dirigiram à sala principal, onde Eduardo gesticulou para que ela se sentasse no sofá, enquanto ele se acomodava na poltrona oposta. A luz da manhã entrava pelas grandes janelas, iluminando o rosto de Maria Clara e revelando traços delicados, mas marcados por uma maturidade precoce. Vou ser direto com a senhora, começou Eduardo, folheando rapidamente o currículo que ela havia entregue. Trabalhou como professora por 8 anos, mas está desempregada há 6 meses. Por que quer trabalhar como empregada doméstica? Maria Clara respirou fundo antes de responder. Senhor Santos, vou ser honesta com o senhor. Perdi meu emprego quando a escola onde trabalhava fechou. Mandei currículos para dezenas de escolas, mas o mercado está difícil. Tenho um filho de 8 anos para sustentar e não posso me dar ao luxo de ficar escolhendo trabalho. Eduardo apreciou a franqueza dela. Estava acostumado com pessoas que mentiam ou omitiam informações para conseguir o que queriam. Mora onde? Em Cidade Tiradentes, senhor. Sei que é longe, mas posso chegar cedo todos os dias. Tenho referências da minha antiga patroa, Dona Carmen, onde trabalhei aos finais de semana quando ainda dava aulas. Filho de 8 anos. E o pai?
Maria Clara baixou o olhar por um instante. Não faz parte da nossa vida, senhor. Eduardo estudou o rosto dela. Havia algo em Maria Clara que o intrigava. Uma mistura de vulnerabilidade e força que ele raramente via. Talvez fosse exatamente o tipo de pessoa de quem precisava. Alguém que faria seu trabalho sem fazer perguntas ou tentar se envolver em sua vida pessoal. O trabalho é de segunda a sexta, das 8 horas às 17 horas. Não aceito atrasos, não aceito desculpas e valorizo a discrição acima de tudo. Pode começar na segunda-feira? O sorriso que iluminou o rosto de Maria Clara foi como um raio de sol atravessando as nuvens carregadas que pairavam sobre a vida de Eduardo. Sim, senhor Santos. Muito obrigada pela oportunidade. Enquanto a acompanhava até a porta, Eduardo não imaginava que havia acabado de contratar a pessoa que mudaria completamente o curso de seus últimos meses de vida. Na segunda-feira seguinte, Maria Clara chegou à mansão às 7h45, 15 minutos antes do horário combinado. O trajeto de Cidade Tiradentes até o Morumbi havia levado 2 horas entre ônibus e metrô, mas ela preferia chegar cedo a arriscar se atrasar no primeiro dia. Eduardo a recebeu na cozinha, vestindo um roupão de seda azul marinho por cima da roupa social. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, mas Maria Clara notou as olheiras profundas que marcavam seu rosto. Bom dia, senhor Santos, cumprimentou ela tirando o casaco fino que a protegia do frio matinal de junho. Chegou cedo, observou ele, consultando o relógio de pulso. Boa, vou mostrar a casa e explicar a rotina. Durante os 40 minutos seguintes, Eduardo conduziu Maria Clara por todos os cômodos da mansão. 3 suítes no andar superior, sendo a master com closet e banheira de hidromassagem. Sala de estar, sala de jantar, escritório, biblioteca, sala de TV e uma cozinha equipada com eletrodomésticos de última geração. Havia ainda uma área gourmet com churrasqueira e piscina nos fundos. A única regra absoluta é nunca entre no meu escritório sem permissão, disse Eduardo, parando diante da porta de mogno entalhado. Ali guardo documentos confidenciais da empresa. Entendido, senhor. Não precisa limpar a suíte master todos os dias. 2 vezes por semana é suficiente. As outras suítes praticamente não são usadas. Eduardo fez uma pausa, olhando pela janela que dava para o jardim. Meus filhos raramente vêm aqui. Maria Clara percebeu a tristeza que passou pelos olhos dele, mas não comentou nada. Em vez disso, perguntou sobre a rotina de limpeza, horário das refeições e outras questões práticas. Não faço questão de almoço elaborado. Algo simples está bom, disse Eduardo. E você pode almoçar na cozinha mesmo, não precisa ficar constrangida. Obrigada, senhor Santos. Quando ele saiu para o trabalho às 9h30, dirigindo uma BMW preta, Maria Clara ficou sozinha naquela imensidão. Começou pela cozinha, onde encontrou louças caras acumulando poeira nos armários, como se raramente fossem usadas. Na geladeira, apenas alguns iogurtes vencidos, frutas murchas e uma garrafa de vinho aberta há dias. Enquanto limpava, Maria Clara não conseguiu deixar de pensar na solidão que emanava daquela casa. Nas paredes, fotos empoeiradas mostravam Eduardo mais jovem ao lado de uma mulher loira e bonita e 2 crianças, um menino e uma menina. Em algumas fotos mais recentes, as crianças já eram adolescentes, mas a mulher havia desaparecido das imagens. Às 13h, preparou um almoço simples: peito de frango grelhado, arroz, feijão e salada. Eduardo chegou pontualmente às 13h15, parecendo surpreso ao encontrar a mesa posta e a comida quentinha. Não precisava se incomodar tanto, disse ele, mas Maria Clara notou que comeu tudo, inclusive repetiu o feijão. É meu trabalho, senhor Santos, e gosto de cozinhar. Eles almoçaram em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Eduardo folheava alguns documentos enquanto comia, e Maria Clara observava discretamente suas expressões. Vez ou outra, ele levava a mão ao peito, como se sentisse algum desconforto, mas disfarçava rapidamente. Na quinta-feira da mesma semana, Eduardo chegou mais cedo do que o habitual. Maria Clara estava na lavanderia, estendendo roupas no varal coberto, quando ouviu o barulho do carro na garagem. Eram apenas 11h30. Senhor Santos, chegou cedo hoje, disse ela, aparecendo na cozinha onde ele estava servindo um copo de água.
Cancelei algumas reuniões, respondeu ele secamente, mas Maria Clara percebeu que ele estava pálido e respirando com certa dificuldade. O senhor está bem? Quer que eu prepare um chá? Não precisa se preocupar comigo, disse Eduardo, mas aceitou quando ela trouxe um chá de camomila com mel. Enquanto ele bebia o chá, Maria Clara continuou seus afazeres nas proximidades, atenta a qualquer sinal de que ele precisasse de ajuda. Foi então que tocou o telefone fixo da cozinha. Alô? Atendeu Eduardo. Pai, onde você está? Tínhamos almoço marcado hoje, disse uma voz feminina do outro lado da linha, alta o suficiente para Maria Clara ouvir. Esqueci completamente, Beatriz. Não me sinto muito bem hoje. De novo? Pai, você precisa fazer uns exames. Está sempre cansado ultimamente. Não é nada demais. Vamos remarcar para a próxima semana, está bem? Tá, mas eu vou passar aí no fim de semana para ver como você está. Não precisa, filha. Estou bem. Depois que desligou, Eduardo ficou parado por alguns minutos olhando para o nada. Maria Clara fingiu estar ocupada organizando os temperos, mas observava cada movimento dele. Senhor Santos, disse ela suavemente, posso fazer uma pergunta? Ele a olhou, surpreso pela ousadia. Quando foi a última vez que o senhor fez um check-up médico completo? Por que essa pergunta? Maria Clara respirou fundo, sabendo que estava pisando em terreno perigoso. Minha mãe sempre dizia que homem tem mania de não cuidar da saúde. E, bem, o senhor às vezes parece cansado. Eduardo estudou o rosto preocupado de Maria Clara. Havia tanto tempo que ninguém demonstrava preocupação genuína com seu bem-estar que ele quase havia esquecido como era ser cuidado. Já fiz exames recentemente, disse ele, tecnicamente não mentindo. Que bom. É que... Maria Clara hesitou, então continuou. Meu ex-marido tinha uns sintomas parecidos. Cansaço, falta de ar. Era problema no coração. Se não fosse pelos exames... Ela não terminou a frase, mas Eduardo entendeu. Pela primeira vez em semanas, alguém estava se preocupando com ele como pessoa, não como patrão ou sócio ou fonte de renda. Obrigado pela preocupação, Maria Clara, disse ele, sua voz mais suave do que o usual. Mas estou bem. Naquela tarde, enquanto Maria Clara dobrava as roupas passadas, ela encontrou um pequeno frasco de remédios que havia caído do bolso de uma das camisas de Eduardo. Captopril. Ela reconheceu o nome porque sua mãe tomava o mesmo medicamento para pressão alta e problemas cardíacos. Devolveu o frasco discretamente, colocando-o sobre o criado mudo no quarto de Eduardo, mas uma sensação de inquietação se instalou em seu peito. Alguma coisa não estava certa, e ela tinha certeza de que Eduardo Santos estava escondendo algo muito sério. No sábado seguinte, Maria Clara estava limpando as janelas da sala, quando ouviu o barulho de um carro esportivo entrando na garagem. Eduardo havia saído para uma caminhada matinal no Parque do Ibirapuera, algo que ela havia sugerido timidamente na sexta-feira, dizendo que exercícios leves faziam bem para o coração. Um homem alto, de aproximadamente 25 anos, desceu de uma Porsche vermelha. Tinha os mesmos olhos castanhos de Eduardo, mas o cabelo era mais escuro e o rosto jovem trazia uma expressão de irritação. Vestia roupas caras, camisa polo da Lacoste, tênis importado e um relógio que Maria Clara imaginou custar mais que seu salário anual. Com licença, disse ele entrando pela porta principal sem cerimônia. Quem é você? Sou Maria Clara, a empregada doméstica. O senhor deve ser o filho do senhor Santos. Ricardo. Ele se apresentou secamente, olhando ao redor como se procurasse algo. Onde está meu pai? Saiu para caminhar no parque. Deve voltar em 1 hora. Ricardo caminhou pela casa como se fosse o dono, abrindo armários na cozinha e verificando a geladeira. Maria Clara continuou seu trabalho, mas manteve-se atenta. Quando meu pai contratou você? Perguntou ele, servindo-se de um suco de laranja que ela havia preparado pela manhã. Há 2 semanas, senhor Ricardo. Você mora onde? Em Cidade Tiradentes. O rapaz fez uma careta, como se o nome do bairro deixasse um gosto ruim em sua boca. Cidade Tiradentes. E tem família? Maria Clara sentiu o tom inquisitivo da conversa e decidiu ser cautelosa. Tenho um filho. Que idade? 8 anos. Ricardo assentiu, mas algo em seus olhos mudou. Meu pai anda estranho ultimamente. Cancelando compromissos. Chegando cedo do trabalho. Você notou alguma coisa diferente nele? A pergunta pegou Maria Clara desprevenida.
Era óbvio que Eduardo não havia contado aos filhos sobre sua condição, e ela certamente não seria quem revelaria o segredo. Não sei dizer, Sr. Ricardo. Trabalho aqui há pouco tempo. Naquele momento, Eduardo entrou pela porta ainda ofegante da caminhada. Suas bochechas estavam coradas e ele parecia mais animado do que Maria Clara havia visto desde que começara a trabalhar ali. Ricardo, o que faz aqui? Vim ver como você está, pai. Beatriz disse que você cancelou o almoço com ela porque não estava se sentindo bem. Eduardo lançou um olhar rápido para Maria Clara, como se quisesse se certificar de que ela não havia dito nada comprometedor. Estou ótimo, como pode ver. Acabei de caminhar 5 quilômetros. Pai, você está emagrecendo. E essas olheiras... Ricardo, tenho 45 anos, não 20. É normal não ter a mesma energia de antigamente. O filho estudou o pai por alguns segundos. Que tal almoçarmos fora? Podemos ir naquele restaurante japonês que você gosta? Não, obrigado. Maria Clara já está preparando o almoço aqui. Foi a primeira vez que Eduardo se referiu a ela pelo nome na frente de outra pessoa. E Maria Clara sentiu algo estranho no peito, uma mistura de satisfação e preocupação. Após o almoço, Ricardo insistiu em falar com o pai a sós no escritório. Maria Clara continuou suas tarefas, mas não pôde evitar ouvir fragmentos da conversa através da porta fechada. Não é normal, pai. Preocupado demais. Pelo menos fazer uns exames. Quando Ricardo saiu do escritório 1 hora depois, sua expressão era de frustração. Eduardo o acompanhou até a porta e Maria Clara percebeu a tensão entre pai e filho. Pai, promete que vai ao médico se continuar se sentindo mal? Prometo, mentiu Eduardo, abraçando o filho rapidamente. Depois que Ricardo partiu, Eduardo ficou parado na varanda observando as plantas do jardim que o jardineiro havia podado na sexta-feira. Maria Clara terminou de arrumar a cozinha e estava guardando os utensílios quando notou que ele ainda não havia se movido. Senhor Santos, posso trazer um café para o senhor? Ele se virou, e ela ficou surpresa ao ver lágrimas em seus olhos. Maria Clara, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Como é ter um filho que se preocupa genuinamente com você? A pergunta a pegou desprevenida. Eduardo sempre havia parecido tão controlado, tão no comando de tudo. É uma bênção e uma responsabilidade ao mesmo tempo, respondeu ela honestamente. Meu Gabriel é minha razão de viver, mas também é uma pressão constante. Quero ser uma boa mãe, dar o melhor para ele, mesmo quando não sei como. Seus pais, eles se preocupavam com você? Maria Clara sentiu o peso da pergunta. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Minha mãe fez o que pôde, mas trabalhava tanto para nos sustentar que, às vezes, sinto que cresci cuidando dela, ao invés do contrário. Eduardo assentiu lentamente. Meus filhos cresceram com babás, motoristas, professores particulares. Eu estava sempre trabalhando, construindo o império que achava que os deixaria orgulhosos de mim. Quando Helena morreu, ele fez uma pausa longa. Percebi que eles não me conhecem de verdade. E talvez seja tarde demais para mudar isso. Nunca é tarde demais, Senhor Santos, disse Maria Clara suavemente. O Sr. Ricardo veio aqui hoje porque se preocupa. Isso significa alguma coisa. Ele se preocupa com meu dinheiro, disse Eduardo amargamente. Com a herança, não comigo. O senhor tem certeza disso? Eduardo a olhou por um longo momento. Havia algo naquela mulher simples que o fazia querer ser honesto, vulnerável de uma forma que não era há anos. Maria Clara. E se eu disser que talvez não haja muito tempo para consertar as coisas? O coração dela disparou. O que o senhor quer dizer? Eduardo abriu a boca para responder. Mas naquele momento, o telefone tocou. Era a empresa. Alguma emergência que requeria sua atenção imediata. Ele atendeu a ligação e o momento se perdeu. Mas Maria Clara passou o resto do dia pensando naquelas palavras. Talvez não haja muito tempo. Combinado com os medicamentos, o cansaço, as consultas médicas que ele negava, uma terrível suspeita começou a se formar em sua mente. Naquela noite, depois que Eduardo se recolheu ao quarto, ela ficou na cozinha organizando os últimos detalhes do dia seguinte. Foi quando ouviu um barulho vindo do andar superior, como se alguém tivesse caído. Seu coração disparou e ela subiu correndo as escadas. Maria Clara subiu as escadas 2 degraus de cada vez, o coração batendo descompassado no peito.
O corredor do andar superior estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pela luz que escapava por baixo da porta do quarto de Eduardo. "Senhor Santos", chamou ela, batendo levemente na porta. "Está tudo bem?" Não houve resposta. "Senhor Santos, eu ouvi um barulho. Posso entrar?" Ainda silêncio. Maria Clara respirou fundo e girou a maçaneta, empurrando a porta devagar. Eduardo estava sentado no chão ao lado da cama, as costas apoiadas na parede, uma mão pressionada contra o peito. Sua respiração era laboriosa e irregular, e gotas de suor brilhavam em sua testa, apesar da temperatura amena do quarto. "Meu Deus!" exclamou ela, correndo para se ajoelhar ao lado dele. "O que aconteceu? Devo chamar uma ambulância?" "Não", ele conseguiu dizer entre respirações difíceis. "Não, chame ninguém. Mas o senhor está passando mal, precisa de ajuda médica." Eduardo levantou a mão livre, gesticulando fracamente para que ela não se aproximasse mais, mas Maria Clara ignorou o pedido e tocou sua testa. Estava fria e úmida. "Vou buscar um copo d'água e seus remédios", disse ela, levantando-se rapidamente. "Maria Clara, espere." Ela parou na porta e se virou. Eduardo a olhava com uma expressão que ela nunca havia visto antes, uma mistura de medo, cansaço e algo que parecia gratidão. Não conte para ninguém sobre isso. Senhor Santos, por favor." O tom suplicante na voz dele a fez assentir relutantemente. Ela desceu rapidamente até a cozinha, encheu um copo com água e voltou com os medicamentos que havia visto no criado mudo. Quando retornou, Eduardo havia conseguido se levantar e estava sentado na beira da cama, mas ainda respirava com dificuldade. "Tome", disse ela, oferecendo a água e os comprimidos. Ele tomou os medicamentos em silêncio e, aos poucos, sua respiração começou a se normalizar. Maria Clara ficou ali parada, sem saber se deveria sair ou permanecer. "Pode sentar", disse Eduardo, indicando uma poltrona perto da janela. Maria Clara se sentou, mas manteve-se tensa, pronta para agir se ele precisasse de ajuda novamente. "Há quanto tempo isso vem acontecendo?" perguntou ela suavemente. Eduardo a estudou por um longo momento. "Como assim?" "As crises, o cansaço, os remédios que o senhor esconde." Ele riu sem humor. "Você é observadora. Sou mãe. Aprendi a perceber quando alguém não está bem." O silêncio se estendeu entre eles. Lá fora, São Paulo continuava sua vida noturna. Carros passando na rua, o som distante de música vinda de alguma festa, a vida normal de pessoas normais com problemas normais. "Maria Clara", disse Eduardo finalmente, sua voz quase um sussurro. "Se eu contar uma coisa para você, você promete que vai guardar segredo?" O coração dela acelerou. "Depende do que for. Mesmo que seja algo definitivo?" Ela o olhou nos olhos e viu o peso que ele carregava. "Prometo." Eduardo se levantou da cama e caminhou até a janela que dava vista para o jardim. As luzes da piscina criavam reflexos azulados na água parada e ele ficou observando esse movimento hipnótico por alguns minutos antes de falar. "Estou morrendo, Maria Clara." As palavras saíram simples, diretas, sem rodeios. Maria Clara sentiu como se o ar tivesse sido sugado do quarto. Como assim? Cardiomiopatia dilatada. Coração funcionando a 25% da capacidade. Ele se virou para encará-la. 6 meses, talvez menos, segundo o meu cardiologista. Maria Clara levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Mas existem tratamentos, transplantes. Existem, concordou Eduardo, mas eu escolhi não fazer nenhum deles. Por quê? A pergunta saiu como um grito sussurrado. Eduardo voltou a se sentar na cama, de frente para ela. "Porque estou cansado, Maria Clara. Cansado de lutar, de fingir, de viver uma vida que não tem mais sentido para mim. Mas seus filhos, sua empresa, sua vida, meus filhos só se aproximam de mim quando precisam de dinheiro. Minha empresa continuará funcionando perfeitamente sem mim, talvez até melhor. E minha vida..." Ele fez uma pausa longa. "Minha vida morreu junto com Helena há 3 anos. Maria Clara se levantou da poltrona e foi se sentar na cama ao lado dele. Era a primeira vez que quebrava a barreira formal entre patrão e empregada. "O senhor não pode estar falando sério", disse ela, pegando uma das mãos dele entre as suas.
Eu vi como o Sr. Ricardo se preocupou hoje. Pode ser que ele não saiba demonstrar, mas ele ama o Senhor. Ele tem 25 anos, Maria Clara. Tem a vida inteira pela frente. Não precisa carregar o peso de um pai doente. E a Beatriz? A mesma coisa. Ela está construindo a carreira de arquiteta. Tem namorado, sonhos. Por que eu iria destruir tudo isso com minhas más notícias? Maria Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Porque eles têm o direito de saber. O direito de se despedir, de dizer que amam o Senhor. Eduardo olhou para as mãos dela segurando a sua. Eram mãos trabalhadoras, calejadas, mas infinitamente carinhosas. E você? Perguntou ele. O que vai fazer agora que sabe? Vou cuidar do Senhor, respondeu ela sem hesitar. Vou fazer com que esses meses sejam os melhores possíveis. Maria Clara, não tente me convencer do contrário, disse ela, sua voz ganhando firmeza. Minha mãe morreu de câncer quando Gabriel tinha 3 anos. Eu sei o que é assistir alguém que você ama definhar sozinho. Não vou deixar isso acontecer com o Senhor. Eduardo sentiu algo quebrar dentro do peito. Não fisicamente, mas emocionalmente. Havia tanto tempo que ninguém falava com ele daquela forma, com tanta determinação carinhosa. Por que você faria isso? Perguntou ele. Mal me conhece. Maria Clara secou as lágrimas com as costas da mão, mas manteve a outra segurando a de Eduardo. Porque todo mundo merece ter alguém que se importe. E porque... Ela hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Porque nesses dias trabalhando aqui, eu vi quem o Senhor realmente é por baixo de toda essa armadura. Vi um homem que trata a empregada com respeito, e se preocupa se ela almoçou, que fica feliz quando come uma comida caseira feita com carinho. Eduardo fechou os olhos, sentindo um calor no peito que não tinha nada a ver com problemas cardíacos. Você tem um filho para cuidar, uma vida para viver, e vou continuar cuidando dele e vivendo minha vida, interrompeu Maria Clara. Mas também vou cuidar do Senhor, não como empregada, como amiga. A palavra amiga pairou no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Maria Clara, disse Eduardo, abrindo os olhos e a encarando. Você acabou de mudar tudo. Na manhã seguinte, Maria Clara chegou mais cedo do que o habitual. Havia passado a madrugada em claro pensando na conversa com Eduardo e no que aquilo significava para ambos. Quando entrou na mansão, encontrou-o na cozinha já vestido para o trabalho, mas sentado à mesa com uma xícara de café intocada à sua frente. Bom dia, Sr. Santos, disse ela suavemente. Bom dia. Ele levantou os olhos e Maria Clara viu que ele também não havia dormido muito. Maria Clara, sobre ontem à noite, não se arrependa de ter me contado, interrompeu ela, tirando o casaco e lavando as mãos. Foi a coisa certa a fazer. Mas talvez eu tenha sido egoísta. Colocar esse peso sobre você. Eduardo, era a primeira vez que ela o chamava pelo nome, sem o senhor. Ele parou de falar surpreso. Ontem você me pediu para ser sua amiga. Amigos dividem pesos. Eduardo a observou enquanto ela começava a preparar o café da manhã com movimentos eficientes, mas havia algo diferente em sua postura. Mais determinada, mais íntima. Como vamos fazer isso? Perguntou ele. Fazer o quê? Fingir que está tudo normal. Continuar com a rotina quando sabemos que... Maria Clara parou de mexer os ovos na frigideira e se virou para ele. Não vamos fingir nada, vamos viver, cada dia da melhor forma possível. E meus filhos, essa decisão é sua. Mas eu acho que eles merecem saber. Eduardo balançou a cabeça. Não consigo, Maria Clara. Não consigo ver a dor nos olhos deles. Então, por enquanto, não contamos. Mas prometa uma coisa. Se chegar um momento em que sua condição piorar muito, você vai deixar que eu chame alguém. Maria Clara, promete? Ele suspirou. Prometo. Durante as semanas seguintes, uma nova rotina se estabeleceu. Maria Clara passou a chegar mais cedo e sair mais tarde, sempre atenta aos sinais de que Eduardo precisava de ajuda. Ela reorganizou os horários das refeições para garantir que ele comesse adequadamente, trocou os produtos de limpeza por versões sem cheiro forte que pudessem afetar sua respiração e sutilmente modificou o cardápio para incluir alimentos mais saudáveis para o coração. Eduardo, por sua vez, começou a dividir pequenos detalhes de sua vida com ela. Contou sobre os primeiros anos de casamento com Helena, sobre como havia construído a empresa do zero,
sobre seus medos e arrependimentos. Pela primeira vez em anos, ele tinha alguém que realmente o escutava. "Sabe o que mais me assombra?", disse ele numa tarde chuvosa de julho, enquanto tomavam chá na sala. "Que meus filhos se lembrem de mim apenas como o pai ausente que deixou dinheiro para eles." "Então mude essa narrativa", respondeu Maria Clara, sentada na poltrona que agora era oficialmente dela durante essas conversas. "Conte as histórias que você quer que eles se lembrem." "Como assim?" "Escreva cartas para eles. Grave vídeos. Deixe algo que mostre quem você realmente é, não apenas o empresário." A ideia plantou uma semente na mente de Eduardo. Agosto chegou com friozinho paulistano e uma intimidade crescente entre Eduardo e Maria Clara. Ele havia começado a escrever as cartas para os filhos e, frequentemente, pedia a opinião dela sobre o que incluir ou como expressar seus sentimentos. "Leia este trecho", disse ele numa manhã de sábado, estendendo algumas folhas manuscritas. Maria Clara leu em voz alta. "Ricardo, eu sei que sempre pareceu que o trabalho era mais importante que você e sua irmã. Mas quero que saiba que cada decisão que tomei, cada hora extra no escritório, foi pensando no futuro de vocês. Talvez eu tenha errado ao não mostrar meu amor de outras formas." "Está lindo", disse ela com lágrimas nos olhos. "Eles vão entender." "Você acha?" "Tenho certeza." Eduardo se aproximou dela no sofá. "Maria Clara, posso perguntar algo pessoal?" "Claro." "Você já foi feliz de verdade?" "Completamente feliz." Ela pensou por um momento. "Com Gabriel, sim. Quando ele nasceu, quando deu os primeiros passos, quando me chamou de mamãe pela primeira vez. Esses momentos foram de felicidade completa." "E com um homem? Já foi feliz com um homem?" Maria Clara corou levemente. "O pai do Gabriel. No início eu pensei que fosse amor, mas era só paixão. Quando soube que eu estava grávida, ele desapareceu. Desde então, ela deu de ombros. Não sobrou tempo para romance. Você merecia ter sido amada de verdade. E você, foi feliz com Helena?" O rosto de Eduardo se iluminou. "Muito. Ela era luz pura. Ria de tudo. Via beleza em qualquer coisa. Quando ela morreu, senti que toda a cor havia saído do mundo. Ela gostaria de ver você assim? Desistindo de viver?" Eduardo ficou em silêncio por um momento. "Não. Ela me mataria se soubesse." Ele riu tristemente. "Helena sempre dizia que a vida era um presente, que desperdiçá-la era pecado. Então honre a memória dela vivendo." Eduardo se virou para olhar Maria Clara de frente. "Como? Tenho 6 meses, talvez menos. 6 meses podem ser uma vida inteira, se você souber aproveitá-los." Algo mudou no ar entre eles. Eduardo estendeu a mão e tocou suavemente o rosto de Maria Clara. "Quando você entrou na minha vida, eu estava apenas esperando morrer. Agora eu acordo todos os dias ansioso para vê-la, para ouvir sua voz, para saber como foi seu dia, para dividir minhas preocupações e alegrias com alguém que realmente se importa." O coração de Maria Clara disparou. "Eduardo, eu sei que é complicado. Eu sei que sou seu patrão, que tenho pouco tempo, que somos de mundos diferentes." "Não somos de mundos diferentes", interrompeu ela. "Somos 2 pessoas que se encontraram num momento difícil e decidiram não enfrentá-lo sozinhas." Eduardo se aproximou mais. "Maria Clara, eu acho que estou me apaixonando por você." Ela fechou os olhos, sentindo o peso e a beleza daquelas palavras. "Eu também", sussurrou. Quando ele a beijou, foi suave, cuidadoso, como se ela fosse feita de cristal. Mas quando ela correspondeu, colocando as mãos no rosto dele, o beijo se aprofundou, carregado de todos os sentimentos que vinham crescendo silenciosamente entre eles. Quando se separaram, ambos estavam com os olhos marejados. "O que vamos fazer agora?", perguntou Maria Clara. "Vamos amar", disse Eduardo simplesmente. "Enquanto houver tempo, vamos nos amar sem medo, sem restrições, sem pensar no amanhã. E os outros, seus filhos, a diferença social, o que os outros pensam, não importa mais", disse Eduardo, segurando as mãos dela. "Encontrei você nos meus últimos meses de vida. Isso não pode ser coincidência. Isso é um milagre." Maria Clara sorriu através das lágrimas. "Então, vamos viver nosso milagre." Lá fora, São Paulo continuava sua correria maluca, mas dentro daquela mansão no Morumbi,
Dois corações solitários tinham encontrado um ao outro contra todas as probabilidades. E pela primeira vez em muito tempo, ambos acreditaram que talvez os finais felizes fossem possíveis, mesmo que por pouco tempo.